Muito bem, Lucas capítulo 22, queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto. Vamos ler a partir do versículo 7, tá bom? Diz assim, Lucas 22, 7. O Espírito Santo fale ao nosso coração, amém? Que o Senhor Deus fale com você de uma forma profunda. Esses poucos minutos que eu tenho para ministrar a palavra do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os seus preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Até aqui, meus queridos. Eu escolhi esse texto como um texto de abertura para aquilo que eu quero compartilhar com você e chamar você a considerar o que Jesus deseja para a sua igreja. Estamos comemorando o nosso aniversário de 24 anos. E quando uma igreja comemora o seu aniversário, a gente nunca pode perder de vista que o grande dono da festa é Jesus. Porque Jesus, ele é o fundamento da igreja. Jesus é a razão da existência da igreja. Jesus é o motivo da história da igreja. Nós comemoramos, os pastores são homenageados, mas o grande homenageado deve ser Jesus. Ali, inclusive de manhã nós ganhamos um presente, não sei se vai ter repeteco hoje, se vamos ganhar mais um presente hoje à noite, eu, pastor Ronaldo. Porque estamos repetindo a festa então, hein, Renato? Então o grande dono da festa é Jesus. Ele é o Senhor da igreja, ele é o motivo da igreja. Ele falou assim a respeito da sua igreja: a minha igreja. Ele chama a sua igreja de minha igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A igreja está na ofensiva contra o inferno. Ele fundou a igreja, ele sonhou com a igreja, ele morreu pela sua igreja, ele tem um amor tão grande pela sua igreja, que ele chama a sua igreja de noiva, de esposa, num relacionamento tão íntimo, que Paulo compara esse relacionamento ao relacionamento entre maridos e esposas. Então nós temos que entender qual que é o desejo de Jesus para a igreja. A gente poderia ficar falando aqui a noite inteira sobre isso, sobre o que Jesus quer para a sua igreja, mas eu quero nos transportar para aqueles momentos que antecederam a crucificação do Senhor da igreja, do nosso mestre, do nosso Salvador. Eu quero nos transportar para a última ceia de Jesus e depois para os últimos momentos do Senhor após a sua ressurreição. Eu penso que Jesus, de tudo aquilo que Ele quer para nós, e num momento festivo como esse, eu penso que a primeira coisa que Jesus quer da gente é que nós tenhamos um coração pleno de gratidão. Quando a gente fala de gratidão, a gente está falando do passado e a gente está falando do presente.
Porque gratidão significa um sentimento de agradecimento. Agradecimento pelas coisas boas que te aconteceram no passado, na sua história, no passado distante, no passado próximo, e as coisas boas que estão te acontecendo agora, nesse momento. E por que eu escolhi a primeira história deste acontecimento, dos últimos momentos de Jesus na terra com seus discípulos? Por que eu escolhi a Páscoa? A Páscoa de Jesus, porque a Páscoa, ela é um memorial. E naquele dia da Páscoa, que Jesus comeu com seus discípulos como judeus, eles celebraram a Páscoa. Naquele dia, Jesus instituiu a ceia do Senhor para a sua igreja. Porque a Páscoa e a ceia, elas possuem semelhanças, embora sejam destinadas para dispensações diferentes. A Páscoa, ela não pertence à igreja. A Páscoa, ela foi estabelecida para Israel. Assim como a ceia do Senhor, ela foi estabelecida por Jesus para a sua igreja. Mas por que Jesus, na última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor? Porque a gente está falando de duas celebrações, de duas festas, de duas formas da gente, de Deus, de fazer o seu povo lembrar das coisas que Deus havia feito. Quando Deus instituiu a Páscoa tinha um objetivo: celebrar a libertação de Israel do Egito. A Páscoa foi instituída entre a 9ª e a 10ª praga que Deus enviou sobre os egípcios que escravizavam o povo de Deus. E Deus orientou o seguinte: olha, todas as vezes que vocês comerem essa Páscoa, vocês explicarão para os filhos de vocês, que vão perguntar: papai e mamãe, o que é isso que a gente está fazendo aqui? E vocês vão dizer para os filhos de vocês: a gente está comemorando a libertação que o nosso Deus deu para o nosso povo lá no Egito. E a Páscoa deveria ser comemorada ano após ano, uma vez por ano. Então há algumas semelhanças entre a Páscoa e a ceia. Nas duas celebrações se come o pão. Nas duas celebrações se bebe o vinho. Nas duas celebrações, a natureza e o propósito das duas celebrações é fazer lembrar. O povo de Israel era lembrado quando comiam a ceia de que Deus havia os libertado da escravidão. E nós, quando comemos a ceia, pegamos o pão e olhamos o vinho e bebemos o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, respectivamente, nos lembramos de que fomos salvos por causa do sacrifício do nosso Senhor. Somos lembrados de que, se hoje somos filhos e filhas de Deus, é porque Jesus morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Quando a gente ceia a ceia do Senhor, o nosso coração é convocado a agradecer a Deus pela obra da salvação dele na nossa vida. Há uma diferença entre a ceia do Senhor e a Páscoa dos judeus, dos israelitas, de Israel. O israelita, quando ele comia a Páscoa, havia um cordeiro morto. Em cada mesa, em cada família de Israel, havia um cordeiro morto. O cordeiro era sacrificado e as famílias comiam aquele cordeiro. E quando nós ceamos a ceia do Senhor, não há um cordeiro morto, porque Jesus é o cordeiro da ceia. O cordeiro, ele morreu, mas ele já está vivo, porque ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Então a ceia do Senhor é um convite para a gente encher o nosso coração de gratidão e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Pense na sua história, como Deus mudou a história da sua vida, o seu destino, o seu legado. Ele mudou o lugar da sua eternidade, onde você vai passar a eternidade, porque Jesus morreu por você.
É disso que você tem que se alegrar quando você está ceando a ceia do Senhor. A gratidão. Hoje foi um dia que eu chorei demais, gente. Eu vou ter que me hidratar durante uma semana. Tanta lágrima que eu derramei de gratidão, de alegria no culto da manhã, nesse culto hoje. Olhando as fotos ali. As fotos, eu não sabia, foi tudo uma surpresa para a gente. Mas elas retratam frases da Viver. Momentos da história. É óbvio que essas fotos, elas não retratam tudo que é toda a história da igreja. Mas elas passam em todas as fases da igreja. E vendo aquelas fotos, o meu coração se encheu de gratidão. No dia da inauguração, gente, né? Tantos rostos que estão com a gente até hoje. A Andressa pequenininha no colo da Nil, Fê pequenininho, e hoje eles estão aqui servindo a Deus. Fê aqui cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Casado. Então estamos ficando velhos, né, pastor? Estamos casando a sobrinhada, os filhos que a gente viu nascer. Então, meus queridos, quando a gente olha a nossa história, você como um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem que olhar para a tua história com Deus e ser grato, expressar gratidão. A gratidão é um exercício espiritual ordenado pela palavra do Senhor. Ele diz: em tudo dai graças. E quando você, enquanto membro da igreja, você tem que agradecer a Deus pelas coisas que Deus realizou na nossa vida. Sabe, gente, é óbvio que não somos perfeitos, a gente tem muita coisa a melhorar, cometemos erros, falhas nesses anos todos, mas isso faz parte. A igreja é feita de seres humanos, embora seja um organismo espiritual, mas ela é feita de gente, onde a gente há imperfeição. Mas eu quero te dizer que hoje nós somos convidados a lembrar das coisas boas que Deus fez, dos batismos, das almas salvas, dos obreiros e pastores que foram levantados e enviados, famílias restauradas, testemunhos de cura. Gente, o quanto que nós temos que agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, através de nós, amém? E aí, naquele dia da ceia, aconteceu um outro fato que somente o evangelista João narra. Durante a ceia, Jesus ele pede um balde com água, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Foram 24 pés. Com certeza não eram pés bonitos. Com certeza eram pés de pescadores, pés de gente simples, pés marcados por aquela região desértica da Palestina, muita poeira, muita sujeira, as unhas sujas, de terra. E Jesus passou a lavar os pés daquelas pessoas, os seus discípulos, e ele sabia que Pedro iria traí-lo, que Judas iria vendê-lo, e que todos os outros iriam abandoná-lo no momento mais difícil da vida dele. O que faríamos nós com os pés dessa gente, nós no lugar de Jesus? Mas Jesus foi lavando os pés de cada um deles. E quando ele terminou, e eu acho que essa tarefa deve ter demorado no mínimo uns 30 minutos, porque ele lavou e enxugou, diz a Bíblia. Ele lavou e enxugou. E depois de fazer isso, ele disse: assim como eu fiz com vocês, eu quero que vocês façam uns com os outros. Jesus não está dizendo para a gente ficar lavando o pé um do outro. Os obreiros não vão vir aqui com umas 40 bacias e agora vamos lavar o pé um do outro. Aquilo era uma forma dramática, uma dramatização de Jesus ensinar de uma forma didática, pedagógica, como que a gente tem que servir e amar uns aos outros, mesmo aqueles que nos entristecem. Porque a igreja é isso. Porque, gente, que a Bíblia fala tanto, no Novo Testamento especialmente, que nós devemos perdoar uns aos outros. Porque Deus sabia, quando inspirou os autores sagrados a ordenar esse mandamento, que nós iríamos falhar uns com os outros. E a única maneira da gente como igreja manter o nosso vínculo cristão, fraterno de irmãos em Cristo, é através do perdão, gente, não tem outra maneira. Assim como num casamento, assim como numa família, assim como nos relacionamentos familiares, os vínculos familiares, eles somente podem ser preservados através do perdão.
porque nós falhamos e erramos uns com os outros. Então Jesus, ele disse: olha, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. E depois da gratidão, eu acredito que o que Jesus, o Senhor da igreja, mais quer da gente é o amor de uns pelos outros. Eu quero dizer para você e confessar que o meu amor, ele é muito falho. O meu amor é falho, ele não é perfeito. E eu quero te pedir perdão por esse amor falho desse pastor que nos fala. Meu amor precisa crescer muito ainda. Precisa crescer mais por Deus, pelas pessoas. E Jesus, ele disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos pelo amor de uns pelos outros. E eu falei sobre isso na sexta-feira, quando o Tiago esteve aqui, ontem, na verdade. Eu falei sobre isso, falei: olha gente, a grandeza de uma igreja não está na suntuosidade do templo, na beleza do templo. Vocês lembram? Quando Jesus estava chegando, os últimos momentos de Jesus, ele entrando em Jerusalém, passando pelo templo, era o templo de Herodes, que já há 40 anos estava sendo construído e não estava concluído ainda, uma obra magnífica, uma das maravilhas do mundo antigo, o templo que Herodes, para ganhar a confiança dos judeus, construiu lá em Jerusalém, uma obra riquíssima, uma obra estonteante. E as pessoas admiradas, os discípulos entrando ali no templo, falaram para Jesus: olha essas mármores, Senhor, que coisa linda. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Depois de 70 anos se cumpriu aquela profecia de Jesus. Porque Deus não se importa tanto com a estética, com a suntuosidade. Isso tudo é para a gente, nós nos importamos com isso, e para a gente isso é importante. Mas Deus não se prende a essas coisas, embora Ele quer que a gente faça o melhor para Ele. Ele quer que tudo seja feito com zelo, com carinho, com asseio. Isso agrada o coração de Deus. Mas não importa onde você esteja, se a igreja está debaixo de uma árvore, ou se ela está num grande centro, numa grande metrópole, reunindo-se numa catedral. Deus quer que a gente faça tudo com amor, zelo e carinho. A suntuosidade, a grandeza de uma igreja não está na suntuosidade do templo. A grandeza de uma igreja não está nos nomes famosos que ela convida para os seus cultos. A grandeza de uma igreja está no amor entre os seus membros. Está na forma como esse amor é vivido e praticado todos os dias. Jesus, momentos antes da sua morte, Ele deixou este mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. Gratidão e amor. E por último, após Jesus ele ter ido à cruz para morrer pelos nossos pecados, ter ficado 3 dias no sepulcro, diz as Escrituras que Ele visitou o mundo dos mortos, e Ele pregou aos espíritos em prisão. Ele ressuscita ao 3º dia, glorioso, vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. A nossa vitória está na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Paulo disse: se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas porque Ele ressuscitou, somos vitoriosos com Ele. A experiência que Jesus teve no sepulcro da ressurreição, nós teremos no arrebatamento da igreja. Porque ressuscitaremos para nunca mais morrermos, como Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele é o único ser humano que passou por isso, porque todos os outros ressuscitados voltaram a morrer. E aí Jesus, por 40 dias, Ele apareceu aos seus discípulos. Após a sua ressurreição, Jesus foi aparecendo. Apareceu para os discípulos, apareceu para os 11, porque Judas já tinha ido para o espaço, Apareceu para os 11, apareceu para Tiago, o seu irmão, filho de Maria. Jesus foi aparecendo, apareceu na praia, restaurou o chamado de Pedro naquele dia. E nos últimos momentos do Senhor ressuscitado, Ele entrega a missão da igreja. Está lá no ID,
de Mateus capítulo 28. Eram as últimas palavras de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos, antes dele ser elevado aos céus, aos olhos daqueles muitos e centenas de irmãos. E Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, ele dá outras informações dessa fala de Jesus e diz: e os sinais seguirão aos que crerem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. Lucas dá mais informação ainda, e ele diz que Jesus diz assim: olha, e vocês vão aguardar o poder do alto. Eu vou enviar o Espírito Santo, então vocês irão fazer a minha obra por esse poder. Então, além da gratidão e do amor, Jesus, ele nos deixou uma missão. A missão de sermos usados por Ele. A missão de sermos suas testemunhas. A missão de anunciarmos ao mundo que Jesus, ele veio para nos salvar. Que Ele morreu pelos nossos pecados. E que Ele vive. E que Ele voltará para nos buscar. Você não foi chamado para ser um membro de igreja. Você não foi chamado, você não foi salvo para ser um consumidor de igreja. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, muitos frequentadores de igreja que são consumidores da igreja. Consumidores dos cultos, das músicas. Como que se vir a igreja fosse uma agenda religiosa. Que não muda a vida da pessoa no seu dia a dia. Pessoas vêm. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando de todas as igrejas no mundo que a gente vive hoje. Muita gente vem para as igrejas, frequentam os cultos, ouve uma boa palavra, aquilo é uma injeção motivacional, a canção é maravilhosa, e a pessoa fica motivada para começar mais uma semana. Mas Jesus não está reinando na vida daquela pessoa. Jesus não é o Senhor da vida daquela pessoa. Nós temos que entender, irmãos, o que significa o Evangelho de Jesus na nossa vida. Qual o lugar do Evangelho de Jesus na nossa vida? Jesus não quer que você tenha uma vida meramente religiosa. Jesus não quer que você seja um consumidor de igreja. Jesus quer que você tenha um compromisso com ela, um compromisso com a noiva dele, um compromisso com ele, Jesus. É por isso que há tanta mudança de igreja entre os crentes. Porque o crente, ele age como um consumidor. Hoje não está bom aqui, eu vou na outra igreja. Cansei dessa igreja, agora eu vou para outra. Às vezes a pessoa fica magoada com alguém, em vez de resolver aquilo de uma forma cristã, bíblica, por meio do perdão, do amor, a pessoa muda de igreja, para não cruzar com aquele irmão que magoou ele. E eu fico pensando, o que é o Evangelho de Jesus para essas pessoas? Elas não estão entendendo o que é o Evangelho. Elas gostam dos cultos, mas elas não gostam de Jesus. Porque se gostasse de Jesus, faria o que Jesus manda. Tem gente que gosta das músicas cristãs, da pregação do pastor, mas elas não amam a Deus. Elas não amam o Jesus que morreu por elas. Isso é um chamado de Deus para nós. Espera gratidão, amor vivido na prática. E Ele espera que a gente entenda a missão que Ele deixou para nós. E que a gente diga para Ele, como disse o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não chamou você para ser um consumidor evangélico. Ele chamou você para ser a testemunha dEle. O Renato aqui deu um testemunho como Jesus salvou a vida dele. E de como que através dele, a mãe dele foi salva. Porque aquilo que vivemos, gente, tem que transpirar Jesus. A gente tem que exalar o perfume de Jesus. A gente tem que... Por isso que Jesus nos chamou do quê? Ele nos comparou ao sal e à luz. Porque sal e luz exercem influência. O sal exerce influência no alimento. A luz exerce influência na escuridão. E é isso que significa ser uma testemunha de Jesus. Exercer influência. Ser uma testemunha de Jesus não é você discutir religião,
discutir teologia, ideologia. Ser uma testemunha de Jesus é simplesmente você vivê-lo no seu dia a dia, sendo você mesmo em Jesus. Você não precisa fazer de conta que você é uma pessoa que você não é, para transparecer uma espiritualidade que você não tem. Seja você mesmo, mas com Jesus reinando na tua vida, com o Espírito Santo dirigindo a tua vida, e vivendo Jesus no mundo em que você está. Ser uma testemunha é simplesmente você falar como Jesus mudou a tua vida, como Ele te transformou. É só isso. Você não tem que discutir teologia, discutir religião. É só você falar como Ele mudou você. Ah, mas eu não tenho testemunho que eu era um traficante, que eu matei um monte de gente, que eu estava à beira da morte, aí Jesus me salvou. Porque a gente acha que testemunho é isso, né? Aqueles testemunhos, né? Tem gente que vai dar testemunho que era bandido, que o cara até se gaba. Não, porque eu matei 40. Parece que fala até com orgulho, né? Aí você fala, poxa, eu não matei ninguém até hoje. Será que Jesus transformou minha vida? A pessoa fala até com orgulho, né? O que era. A Bíblia diz que a gente tem que se envergonhar do que a gente era. Tem que ter vergonha. E acreditar no perdão de Deus, né? De repente, a Dinha falou, eu sirvo a Deus há 45 anos, porque ela nasceu no Evangelho. Eu até falei a idade da Dinha já. A Dinha nasceu no berço evangélico. Onde que o Moger comprou esse berço, Mandinha? Né? A Dinha nasceu, gente, na casa de Deus, mas ela tem um testemunho para contar. Está entendendo? Então, é isso. Você foi chamado para mostrar Jesus para as pessoas com sua vida. Nós temos uma missão. Amém? E nós como igreja temos que pensar, nós viver em Cristo, estamos cumprindo essa missão? É para a gente pensar. E nós individualmente, eu tenho cumprido a missão que Jesus deu para mim, porque você recebeu um dom de Deus, você recebeu talentos, você recebeu capacidades do Senhor. E você está colocando isso ao serviço do Senhor? Você está colocando isso ao serviço de Deus? Os seus talentos? Tem gente que acha que não tem nada para oferecer, mas você tem. Tem gente que tem uma baixa autoestima, que tem uma autoestima tão baixa, e um autoconhecimento tão pobre, que ela acha que ela não tem nada para oferecer. Mas ela tem, ela não sabe, mas ela tem. Talvez você não saiba, mas você tem. E Jesus quer usar a tua vida. Porque além das tuas competências naturais, que eu acredito que são dadas também por Deus, a Bíblia fala dos dons espirituais, dos dons ministeriais que são nos dados pelo Espírito Santo. E Deus quer usar tudo isso. A Bíblia diz que devemos buscar os melhores dons para servir os irmãos e cumprirmos o nosso papel no mundo. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Eu quero fazer um apelo. O apelo na verdade não é meu, o apelo na verdade é de Jesus. Você vai aceitar esse apelo aí mesmo onde você está. Você quer ser uma bênção para a sua igreja? Fala isso para Jesus agora. Fala isso para o Senhor. Senhor, usa a minha vida. Me dá dons, me dá capacidades, me dá habilidades espirituais. Você se lembra de quando Deus ordenou a construção do templo no deserto? E essa construção do templo ia exigir trabalho artesanal, gente. Trabalho de pintura, trabalho de marcenaria, trabalho de costura, trabalho artístico mesmo, trabalhos manuais. Aí sabe o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo ungiu um determinado número de homens em Israel com esta capacidade artesanal. Gente, isso é maravilhoso. Você acha que o Espírito Santo só chama a gente para cantar e pregar? Não, ele chama a gente para trabalho artesanal. Está vendo essas bexigas aqui, gente? Olha que coisa linda. Vai eu fazer isso aqui.
Ia sair um gremlin aqui. Só os mais antigos sabem que são os gremlins. Quem está rindo sabe o que é. Quem não riu não sabe o que é. Então, gente, imagine eu fazendo isso aqui, gente. Isso aqui é coisa de Deus. Talento dado pelo Senhor. Amém? Você pode dizer sim para Jesus. Senhor, eu quero ser usado hoje. Senhor, queremos oferecer a nossa vida ao Senhor. Queremos oferecer o nosso coração para Ti, Senhor. Na verdade, Pai, a gente não tem ideia de como o Senhor quer usar a gente. Porque às vezes o nosso coração, Senhor, é egoísta, é duro, é orgulhoso. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Desperta o Teu povo, desperta o Teu rebanho, Senhor. Desperta aqueles que são Teus e aqueles que ainda não são, para que sejam do Senhor. E que o Senhor faça de nós instrumentos do Senhor, que amam o Senhor de verdade, que amam a Tua igreja de verdade, que amam o Teu povo de verdade, Senhor. Senhor, usa a nossa vida no poder do Espírito Santo. Usa a nossa vida no poder do Senhor. Usa a nossa vida para levar a Tua palavra, para levar a Tua verdade que liberta. Usa a nossa vida, Senhor, para alcançar doentes, enfermos. Quantas pessoas sofrendo nesse mundo afora, Senhor. Quantas pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, quantas famílias passando pelo divórcio, pela separação, quantos filhos, Senhor, marcados pelas brigas dos pais, pela violência doméstica, quantos lares e famílias, Senhor, perdidos, perdidas, sem direção. O diabo tem roubado, matado e destruído, meu Deus. Oh, meu Deus, desperta-nos, Senhor, e que nós sejamos o Teu sal e a Tua luz nesse mundo que jaz em trevas, Senhor. Que nós sejamos instrumentos direcionados e levantados pelo Teu Espírito Santo para destruir as obras do diabo, e que as portas do inferno, Senhor, não prevaleçam, meu Deus, no nosso trabalhar para Ti, Senhor, porque nós somos a Tua igreja. Que o nosso coração ferva de amor e de paixão pela obra do Senhor, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Senhor, usa as nossas vidas. Eu convido você a erguer as suas mãos para Jesus e dizer sim para Ele. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor.